A graça e a paz, gente, última sexta-feira do ano de 2023. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional, o último da sexta-feira do ano de 2023. Espero encontrá-los todos muito bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, os seus projetos, desde que alinhados, obviamente, à vontade de Deus, a palavra do Senhor, inclusive. Tem tudo a ver com o nosso tema desta manhã de sexta. Quero tratar com vocês sobre o poder da palavra. Mas nós vamos encontrar um equilíbrio nisso, viu? Provérbios 18, 20, eu vou ler os versos 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos repetir essa última frase? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quer dizer que a nossa língua, ela tem poder de vida e tem poder de morte. Quero ler aqui um segundo texto antes de eu explicar para você essa declaração. Isaías, capítulo 8, verso 20, a Bíblia diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Nunca verão a alva se não falarem de acordo com esta palavra. Bom, o primeiro texto que eu li de Provérbios 18, 20 e 21, principalmente o verso 21, traz uma declaração muito forte, A morte e a vida estão no poder da língua. Ao mesmo tempo que é uma declaração forte, ela não é fatalista no sentido de que nós devemos acreditar agora em declarações mágicas. Cuidado com isso, hein? Eu não estou falando agora de confissão positiva, de negar, de você ser um negacionista, de você chegar diante do problema e de uma maneira cega dizer que o problema não existe. Para mim isso não é fé, isso é negacionismo. A fé, ela não nega os fatos. A fé, ela aponta para a vitória no sentido de que, a despeito do problema, apesar do problema, eu creio que a situação vai mudar. Isso é fé para mim. Eu tenho um diagnóstico médico, por exemplo, desfavorável, o doutor diz, com base em todos os exames que fez, que existe um problema, e eu, sabendo disso, eu não nego isso, eu simplesmente, olha, o doutor disse, o exame diz, mas eu creio que, e aí eu uso a minha fé. Ao contrário de algumas pessoas que simplesmente fecham os olhos para o problema e acabam dizendo, não, eu não tenho nada não. Quando, na verdade, existe uma situação que precisa ser combatida e vencida. Bom, dito isso, eu quero falar com vocês rapidamente sobre o poder da palavra, mas não é daquela palavra que algumas pessoas usam como uma vara mágica, uma vara de condão, em que eu vou dizer, eu vou declarar e magicamente as coisas vão acontecer. Não é, pelo menos na minha visão, não é exatamente isso que o texto aponta. O texto está me ensinando que, sim, há poder de morte, há poder de vida na maneira como eu falo, na maneira como eu converso, na maneira como eu reajo nas minhas declarações às circunstâncias adversas que me cercam. Por exemplo, Paulo e Silas estavam presos, perto da meia-noite, está lá em Atos 16, Eles estão acorrentados, as portas estão fechadas, os pés estão amarrados no tronco, mas o que é que sai da boca deles? O que é que eles produzem com a língua? A Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a orar e cantar louvores a Deus, e de repente um terremoto sobreveio e todas as portas se abriram. Então, eu creio nisso. Eu creio que os presos que estão na cela do meu lado, fazendo alusão aqui a essa história de Paulo e Silas, eles precisam ver Jesus na minha vida perto da meia-noite, quando falta uma luz, quando a esperança vai embora, quando a crise bate a porta do meu coração, a minha boca tem que denunciar Jesus.
ela tem que pregar Jesus, ela tem que apontar Jesus. É nisso que eu acredito olhando para esse texto e não em uma declaração fatalista e mágica para que as coisas aconteçam na minha vida. Eu oro para que o Espírito Santo continue falando ao seu coração acerca desta palavra e oro ainda mais, vai ser o alvo da nossa oração de hoje, para que nesse ano que entra, 2024, Deus nos dê, não é só a mim, a você, a nós, né? Deus nos dê uma língua afiada e afinada à palavra de Deus. Pai, esse é o alvo da nossa oração de hoje. Ajude-nos, Deus, se necessário for, e às vezes é. Unge os nossos lábios, toca, como o Senhor tocou, meu Pai, na língua do profeta, como a brasa, Deus, para que as tuas palavras sejam postas aqui, nos nossos lábios, na nossa língua, haja conformidade, Deus, com a tua palavra, em nome de Jesus. É a nossa oração nesta manhã, nós te agradecemos em nome de Cristo. Amém.